Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao CEAP, Nosso retorno às palestras presenciais. E, como a gente sempre fez, eu vou fazer uma breve leitura, depois a nossa prece de abertura, e eu passo a palavra para o nosso palestrante da noite. O livro é Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel. De coração puro. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta da ignorância ou da infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldades para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugídias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para um lucro imediatista. O amor, que se refere ao Evangelho, é antes da divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Então, neste momento, convido a todos a fechar os olhos, a acalmar o nosso pensamento, a nossa vibração, que a gente possa entrar em sintonia com a equipe espiritual do Centro Espírita Antônio de Pádua, que prepara esse ambiente com todo amor e carinho, que assiste também aqueles que estão nos vendo em suas casas, para que a gente possa sintonizar com esse amor que foi falado nessa mensagem da noite de hoje, e possamos ouvir as palavras amigas que o nosso querido amigo trará na noite de hoje. E assim, com o coração cheio de alegria, nós damos início ao nosso trabalho de palestra e paz da nossa noite. Hoje o nosso palestrante é o Ricardo Vieira, ele vem do Centro Espírita Humildade do Apóstolo, e o tema é a obsessão e o seu tratamento. Então, convido o Ricardo. Sim, Nosso boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso amigo de todos os momentos, dos momentos felizes e dos momentos mais difíceis da nossa vida. Jesus é nosso apoio. Que nos abençoe também nossos guias amigos, nossos anjos da guarda, em particular os guias da casa, e junto com os encarnados mantém a casa aberta. O tema da noite de hoje, ele está em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, lá no capítulo 23, em que ele trata da obsessão. E Allan Kardec vai nos dizer dessa influência que nós podemos sofrer dos nossos irmãos desencarnados. É uma ação persistente, é um domínio que um espírito desencarnado consegue sobre um encarnado. Mas a Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela fala que existem alguns tipos de relacionamento obsessivos.
Ela fala que existe o relacionamento obsessivo de encarnado para encarnado, e aí nós podemos nos perguntar, mas existe um relacionamento de obsessão de um encarnado para outro encarnado? E segundo a explicação dela, existe no sentido de que há encarnados que tomam ascendência sobre outro encarnado, impondo a sua vontade, limitando a ação do outro, ou até levando o outro a fazer coisas que o outro não deseja fazer. Quando a sua vontade é mais forte, o outro se deixa dominar, muitas vezes o encarnado ele induz, ele leva o outro encarnado a cometer alguns deslizes, alguns desatinos, ou então ele o impede de crescer, de avançar. Então isso acontece, às vezes pode acontecer entre um casal, esposa, os pais em relação aos filhos, amigos. Pode acontecer de um dominar o outro com a sua vontade, com a sua imposição, diz a Sueli Caldas-Schubert. Existe também aquele relacionamento de desencarnado para desencarnado, que também pode ser obsessivo. Um desencarnado, um irmão nosso que não tem mais o corpo, pode influenciar outro que também não tem o corpo e dominá-lo, subjugá-lo, prendê-lo, aprisioná-lo com a sua vontade, fazê-lo realizar coisas que ele não quer realizar. Então, ocorre no mundo espiritual que os desencarnados também, alguns usam da sua vontade, usam do seu poder para dominar o outro. Mas também há um relacionamento, segundo a Sueli Caldas-Schubert, do encarnado em relação ao desencarnado. E ela exemplifica. Às vezes, quando alguém parte, um familiar, um amigo, alguém, o outro que ficou não aceita que ele tenha partido. E lança os seus pensamentos, as suas vibrações, atraindo-o de volta, solicitando coisas. Alguns até pedem coisas para os desencarnados. Alguém acabou de desencarnar, não tem condição de atender, não tem condição de nos ajudar. Ele precisa de prece, mas ele não vai ter a condição, vamos dizer assim, é uma coisa muito rara que um desencarnado saia aqui da Terra, aí vamos falar de um Chico Xavier, de outros, assim, do nível de um Chico, que são poucos, que ele pode ter uma condição de deixando a Terra, já estar estabilizado, harmonizado, mas a maior parte da humanidade, a média da humanidade, não tem condições. Então, algumas vezes o encarnado, e às vezes também, diz a Sueli e outros livros, por questões do que a pessoa deixou, bens, brigam por causa dos bens, ofendem o desencarnado porque ele deixou pouco para ele, deixou mais para outra pessoa, e começam a lançar esses pensamentos que impedem que o desencarnado deixe a Terra, que ele avance no sentido de se libertar de tudo isso. Alguns, porque diz que ama, aprende com o seu pensamento também, atrai o pensamento. Então, são relacionamentos que são desarmônicos, desequilibrados e que acontecem. Há também a chamada auto-obsessão, que é quando a própria pessoa, ela mesma se perturba, ela mesma, seja porque ela tem alguns pensamentos que vêm do seu passado e que, de alguma forma, se apresentam de uma forma meio desarticulada na atual existência, e isso perturba, seja porque ele cultiva pensamentos negativos, pessimistas, doentios, mesmo sendo convidado a pensamentos mais elevados. Algumas vezes a pessoa, como diz Allan Kardec, o indivíduo é obsessor de si mesmo, muitas vezes. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada em relação à individualidade. Manuel Filomeno até fala que porque as pessoas muitos não têm o hábito de pensar corretamente, acabam sendo presas fáceis de influências negativas, porque não têm o hábito de pensar com equilíbrio, pensar com harmonia, de cultivar pensamentos sadios, pensamentos bons, de manter uma boa concentração, diz ele também, Manuel Filomeno, que nos ajuda a eliminar os clichês negativos, os pensamentos que não são bons. Então, desta forma, nós, os encarnados, nos tornamos muitas vezes presas de influência negativa porque não sabemos pensar corretamente, porque cultivamos aquilo que não é sadio, aquilo que não é bom para nós. Mas a Ana Kardec vai falar que há, basicamente, quando se fala
dos níveis, dos graus da obsessão, que existe a obsessão simples, que é aquela mais comum, em que nós podemos, em algum determinado momento da nossa vida, sofrê-la e sentir a influência, mas a pessoa está lúcida, a pessoa está consciente, ela sente um desconforto, ela sente um incômodo. Se for um médium ostensivo, ele percebe alguma coisa, incomodação numa voz, dizendo alguma coisa, se apresentando, tentando atormentar de alguma forma, mas ele está lúcido, ele está consciente, ele sabe que está sendo importunado, ele não está... As pessoas que não têm a mediunidade ostensiva, mas aí se apresenta às vezes é um surto de violência, de agressividade, que é um momento, não é alguma coisa contínua. Naquele momento a pessoa, mas acontece, eles se aproveitam de situações de desencarnados para que a pessoa perca ali o equilíbrio, se brigue, discuta, diga coisas, pense, às vezes lança algum pensamentozinho para a pessoa que a pessoa agasalha, e a pessoa agasalha nesse pensamento, fica com desconfiança de alguém, com alguma ideia contra alguém, mas ainda a pessoa tem consciência, a pessoa está lúcida, não é? No nível que vem depois, que é a fascinação, a pessoa vive como que uma ilusão, os espíritos criam uma ilusão na sua mente, em que ele toma atitudes que ele acredita sensatas, diz Allan Kardec, que são totalmente ridículas ou insensatas, mas sob a influência do desencarnado, cria aquela imagem pela ligação que se estabelece com ele acredita estar tomando decisões ou fazendo coisas que são boas ou sensatas quando não são. Ele não está consciente disso. Ele está sofrendo realmente influência na sua mente, mexendo com a sua imaginação. É uma ligação mais forte, é uma situação mais complicada. Há tratamento também, mas é uma situação em que o indivíduo já se deixou dominar mais pelo desencarnado. E há a obsessão por subjugação, em que pode ser na sua questão da sua vontade e também pode ser física, como diz Allan Kardec. Allan Kardec também nos diz que também nós não devemos pensar que tudo que acontece na Terra ou conosco é obsessão. Ele conta 2 casos no Livro dos Médiuns. Um deles é de um senhor que tinha lá sua fazenda e os animais estavam morrendo. E ele buscou a ajuda de um, de outro, foi em algumas pessoas lá que tinham suposto poder mágico, mas ninguém resolveu. Então alguém lhe disse que lhe escrevesse a Kardec, sabiam do grupo que Kardec tinha, o grupo espírita que Kardec tinha. E aí um mentor ali da sessão, da reunião, respondeu que os animais estavam morrendo porque o local onde os animais estavam estava infectado. E como custava muito para o homem, economicamente, financeiramente, para ele limpar, corrigir essa situação, ele não fazia nada e os animais estavam morrendo. Mas não havia nenhum espírito matando os animais. É uma questão simplesmente ali da higiene do local, de micro-organismos, de alguma que estavam matando os animais. Isso é porque Allan Kardec quer nos dizer que nem tudo é obsessão, nem tudo que acontece na vida é por conta de ações espirituais. Há muita coisa também que decorre da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar, daquilo que nós fazemos, de decisões que nós tomamos mesmo. Então, nem tudo é. Então, ele alerta para que a gente esteja atento em relação a isso e não coloque a culpa em tudo que acontece no mundo espiritual. Quando se fala, aí Manuel Filomeno, André Luiz, quando se fala em relação ao tratamento do próprio Kardec, nós vamos ver que depende muito do tratamento do encarnado também, da pessoa que está sofrendo ainda da obsessão. Há casos, diz Allan Kardec, como um caso de fascinação e alguns de subjugação, que é preciso, é lógico, que alguém que tenha autoridade, tenha as condições, que essa pessoa se interponha entre a situação do encarnado e desencarnado para ajudá-lo, para que ele, recobrando aos poucos o equilíbrio, possa ir se ajudando também e sair da situação. Há casos em que a pessoa já ficou muito tempo, ou aconteceu, ou a dominação, e a precisa de uma ajuda externa, diz Allan Kardec,
até fluídica, o passe para libertar dos fluidos negativos, a ajuda de alguém doutrinando a entidade, diz Allan Kardec, conversando com ela, melhor dizendo. Então, depende muito do encarnado, mas o Manuel Filomeno, ele nos diz que é preciso que o encarnado ele aprenda a reeducar o pensamento, as emoções. Como ele fica, quando ele fica algum tempo sob essa ação, que é a obsessão, ele, ainda que se afaste o desencarnado, ele ainda permanece com algumas manias, alguns pensamentos, algumas situações que ele precisa eliminar, ele precisa substituir por pensamentos sadios, por uma conduta melhor. É preciso elevar o padrão mental, elevar o padrão emocional dele. É preciso se reequilibrar, um tratamento mesmo. Uma coisa também que o Manuel Filomeno diz é que acontecem algumas situações quando a pessoa busca o tratamento, vamos dizer, numa casa como esta, que acontecem duas situações básicas. A pessoa vem ao centro, aí conversa com alguém, atendimento fraterno, passa o atendimento, recebe o passe, e uma das atitudes que o desencarnado faz é aumentar a sua pressão sobre o encarnado. Então, ele perturba o encarnado. O encarnado chega em casa, se sente pior, se sente meio perturbado, diz assim, foi pior eu ter ido ao centro espírita, a pessoa fala. Ele acha que a pessoa acredita, diz o Manuel Filomeno, que a medicação está lhe fazendo mais mal do que o problema que ele tinha. E aí o desencarnado faz isso mesmo para provocar. Antigamente as pessoas até falavam assim, eu fui em determinado lugar, mexeu comigo, mexeu com a situação, as pessoas falavam. E é exatamente isso. O desencarnado, em algumas situações, ele aumenta a pressão para que a pessoa desista. Porque a pessoa diz, eu fui lá, fiquei pior, não vou mais. Aí também já vai incluindo a pessoa para não voltar. Não vai lá, não. E a pessoa acaba, e muitos, quando não tem a persistência, ainda o conhecimento, acabam se afastando do tratamento. E, na realidade, o caso é o oposto. A pessoa tem que persistir, mesmo que ela se sinta mal, que ela sinta algumas situações, ao sair do centro, ela tem que permanecer firme. Lógico, a ajuda de outras pessoas. É fundamental que haja outras pessoas, a família, um amigo, alguém que conheça a situação e que esteja ali para ajudar, para dar um suporte ali, é fundamental. Mas a ideia é não desistir. Diz até que o desencarnado até faz essa pressão e depois dá uma aliviada para a pessoa pensar, realmente, eu não fui mais lá, eu estou melhor. Então, depois eles voltam. A ideia é afastar a pessoa do centro, afastar da doutrina. Uma outra situação é que, em alguns casos, quando a pessoa já está realizando tratamento há algum tempo, mas ela não está ainda livre da questão, não está 100%, eles se afastam da pessoa, a pessoa se sente melhor, e a pessoa, quando se sente melhor, algumas pessoas pensam assim, eu estou bem, eu não preciso mais ir lá. Porque eu já estou bem. E são muitos casos como esse que a pessoa sente que afrouxou aquela situação pior e a pessoa se afasta do centro, ela não vai mais. Ela acha que ela quer voltar à vida que tinha, às atitudes que tinha, alguns vícios às vezes, algumas situações, ela quer voltar àquilo tudo, porque ela viu, já a questão está resolvida, ela se afasta porque viu que ficou melhor, já estou bem. Aí diz Manuel Filomeno, aí eles deixam passar um tempo, retornam com mais ânsia, com mais vontade contra a pessoa. E a pessoa, porque não foi vigilante, porque não usou de responsabilidade em relação ao seu tratamento, à sua situação, acaba sendo apanhada de novo pela situação. Então, eles atuam destas formas. Ou ele pode aumentar o cerco e a pessoa se sente mal, fui lá e não me senti bem. Ou então, quando a pessoa já está há algum tempo, eles afrouxam, eles percebem as intenções das pessoas também, eles sabem, acompanham. Alguns são nossos conhecidos do passado, muitos desses, eles quando têm uma vingança, tem relação com o nosso passado. Eles conhecem, aí afrouxa um pouquinho a pessoa, aí já começa a dar sugestões para ir em tal lugar, fazer determinada coisa, determinado vício, qualquer coisa, e a pessoa volta a ficar desprotegida, e aí eles voltam com tudo para dominar a pessoa, para influenciar a pessoa negativamente.
Assim, a pessoa que está em tratamento, ela tem que, a recomendação é de Jesus, vigiar, né, seus pensamentos, suas atitudes, e ser persistente. Tanto ela quanto aqueles que a acompanham tem que ser persistente. Porque existem coisas que não se resolvem em uma sessão, em 2 sessões. As pessoas desejam que resolva rápido. Foi perguntado ao Chico Xavier uma vez, o que pensar das pessoas que sofrem de um problema obsessivo, uma influenciação, e vão em alguns locais que prometem eliminar rapidamente a questão. E o Chico disse que entendia que a pessoa, estando sofrendo, que a pessoa não tem conhecimento de estar sofrendo, até a pessoa busca esses locais, mas não resolve. É a título precário. Porque vai lá, e aí a força, você resolver um problema espiritual à força, nunca é a melhor solução. Porque existem vínculos, existem ligações. Allan Kardec diz que nós podemos fazer de um inimigo um amigo, com o passar do tempo. Se nós tivermos persistência, se nós tivermos o tratamento, se nós mudarmos a visão que temos em relação ao desencarnado, nós podemos torná-lo nosso amigo, que é a atitude mais correta. E não ir num local que vai usar de violência, porque existem as energias, existe a movimentação de energia, existem outros espíritos que podem afastar por um tempo, mas retorna. E muitas vezes retorna com mais raiva, retorna pior. Então, a solução não é nunca violência. A doutrina, tanto é que a doutrina sempre ela fala em tratar aquele que hoje está no local da vítima, que se diz a vítima, hoje, como aquele outro que está atacando, que está sendo vingador, é tratar os dois. Sempre a proposta da doutrina é tratar ambos. Os dois são filhos de Deus. Os dois têm necessidade, os dois sofrem. Mesmo quem persegue, sofre, porque está perseguindo, porque tem as lembranças, o outro está sofrendo hoje as consequências, também está sofrendo. Então, a doutrina nos propõe ajudar ambos, ajudar os dois. Não é atender um e não atender o outro. Assim, diz o Manuel Filomeno, é preciso, então, que o encarnado, tanto quanto possível, vá reeducando o pensamento. Ele fala em ler livros que iluminem a consciência. Quando a pessoa já vai tendo condições, já é proposto pela doutrina que a pessoa comece a ler. Que seja uma página, um trecho, alguma coisa, para ir colocando pensamentos novos, ideias novas na mente. Para não deixar vazios ali e substituindo aquilo que é ruim por coisas boas. Então, há tantos livros da nossa doutrina, aqueles que já têm o hábito de ler, sabem que quando nós estamos lendo, vou citar um romance de Emmanuel, nós nos envolvemos naquela vibração do romance, naquelas ideias que passam ali, que até sintonizamos muitas vezes com nossos guias, nossos amigos que estão ali, a gente sente a vibração, porque saiu daquele comum do dia a dia e se envolveu ali com a vibração. Nosso anjo da guarda está conosco, eu estou lendo uma boa obra, ele está comigo. Outros estão comigo. Então, a gente entra numa vibração porque sintonizou ali, se emocionou com o livro, com a obra, com o conteúdo, e isso vai nos ajudando. Então, é importante, o ler faz parte. É importante que a pessoa comece a ser... É um esforço pessoal, né? Nós não podemos achar que os outros vão resolver tudo por nós. São ajudas. O centro é uma ajuda grande que nós recebemos no centro. Mas o empenho de quem está sofrendo a situação é importante. Que ele se envolva, que ele participe. Jesus disse: buscai e achareis, batei e abre-se-vos a porta. Nós podemos pedir, mas nós temos que buscar e temos que bater a porta para receber. Isso é o Cristo. É um esforço pessoal. Então, ler é importante nesse tratamento. A pessoa vai estar vindo ao centro, vai receber o passe, vai conversar com alguém, mas esse empenho, esse esforço na casa da pessoa de ler, outro remédio é a prece. A pessoa desenvolver aos poucos, se não tem o hábito da prece. A prece, como diz Allan Kardec, ela é em tudo um poderoso recurso. Ela é um recurso que nos ajuda muito, ela nos ajuda a sair também desse dia a dia, das situações, e sintonizarmos
nos tornarmos receptivos ao pensamento do nosso anjo guardião, dos nossos amigos, daqueles que desejam nos ajudar, as energias. Quando eu faço a prece, eu me abro para as energias do Criador, daqueles que estão tentando me ajudar. Então, é importante o cultivo da prece, a pessoa desenvolver o hábito, um hábito lúcido, um hábito salutar de fazer a sua própria prece, de ajudar a si mesmo por meio da prece. Então, ele é um recurso que não pode ser esquecido, a prece. Há ainda, diz o Manuel Filomeno, o trabalho. Tanto quanto possível que a pessoa vá se equilibrando, ela vá se envolvendo em atividades sadias, saudáveis, que ali ajudem. Pode ser em algum lugar, pode ser voluntário em algum lugar, pode ser atividade, fazer o bem. Como um todo é fazer o bem. Há situações específicas, mas o fundamental é fazer o bem. Que bem eu posso fazer? O que eu posso fazer de bem pelas pessoas? Isso, viver o bem, tentar fazer o bem, começar a fazer o bem, nos coloca em uma outra faixa de vibração que vai sair da sintonia dos desencarnados que desejam nos prejudicar. O bem, mesmo que eles tentem, quando a pessoa vai saindo dessa situação, vai se harmonizando, e a pessoa está envolvida no bem, os nossos guias mais facilmente conseguem nos auxiliar. Porque eu estou tentando, eu estou me esforçando, e eu estou numa outra faixa. Então, eles conseguem mais facilmente me ajudar. Se eu continuo tentando ser egoísta, só penso em mim, na minha vida, na minha situação, fica mais difícil. Essas situações acontecem também para que a gente reflita na nossa vida. Como é que eu vivia até então? O que eu pensava? Como é que eu agia? O que eu fazia? O que eu falava? O que eu penso? O que eu cultivo no meu dia a dia? É importante. Tudo isso faz o que nós somos. Pensamento. Então, é importante educar nosso pensamento. Até a Joana, quando fala de saúde, ela fala: o pensamento e a saúde estão intimamente interligados. Não há? E no caso da saúde espiritual também. Então, o trabalho no bem, que seja fazer uma prece por alguém, que seja ajudar alguém, que seja ouvir alguém, nós vamos encontrar na vida 1000 meios de sermos úteis. É que nós fazemos, algumas vezes, vista grossa, mas existem 1000 meios na vida de nós sermos úteis de algum modo. Cada um de nós tem que buscar o seu meio, o seu modo de ser útil, de fazer o bem. Há o tratamento também especializado da desobsessão que ocorre em sessões fechadas. É uma sessão que nós chamamos de sessão mediúnica, uma sessão fechada, em que os encarnados, nós temos lá o médium que recebe os desencarnados, vamos dizer, ele recebe a comunicação, ele é o intérprete dos desencarnados, e há aqueles outros que conversam com ele, com o desencarnado que se apresenta ali. São sessões privativas, só pessoas que fazem parte do grupo participam, não é para uma pessoa que está ali e olhar, curiosidade, não. É um grupo fechado para um trabalho específico. E nesse atendimento, a pessoa está vindo à casa, esses que estão conosco, as companhias, são levadas a essa sessão para conversar, para receber instruções, para refletir, para mudar o procedimento. Então, é um tratamento específico, é um tratamento especializado, que também o centro nos oferta, que são as sessões mediúnicas em que o nosso nome, o nome da pessoa que está com a dificuldade é levado até lá, e lá são trazidos esses nossos irmãos para que eles, então, travem contato com o Evangelho de Jesus, com conhecimento, consigo mesmo, reflitam no que estão fazendo, como é que estão vivendo, e são infelizes porque fazem sofrer, porque já sofrem há muito tempo, e eles vão, então, mudando a sua condição de pensar. Aqueles que optam por abandonar ali a vingança são recolhidos e levados a locais de atendimento no mundo espiritual, há muitos locais. É importante que nós entendamos essas situações que Allan Kardec nos traz desde o Livro dos Espíritos, quando fala que nós somos muito influenciados, muito mais do que nós pensamos,
pelos nossos irmãos desencarnados, é importante que nós entendamos isso, que existe nós somos semelhantes, nós estamos no corpo, mas nós irradiamos ondas. Eles não estão no corpo e irradiam ondas também. E as afinidades fazem com que nós nos encontremos ali, mentalmente. Então é importante nós pensarmos em que tipo de pensamento nós temos no dia a dia, que tipo de sentimento, como é que nós estamos olhando a vida com pessimismo, com negativismo, sempre reclamando, minha vida não presta, minha vida não é boa, a vida do fulano que é boa, todo mundo tem tudo, eu não tenho nada. Isso é muito negativo. E isso baixa nossa vibração e permite que outros, mesmo que não seja por vingança, se unam a nós porque é semelhança, é afinidade. E aí aumenta a nossa carga negativa de pensar negativamente, de pensar erroneamente. Jesus propõe que nós encontremos o reino dos céus. Está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de vós, disse Jesus. É importante que nós o encontremos lá, que nós façamos ali um trabalho para eliminar as imperfeições, para eliminar o nosso lado negativo, para eliminar a nossa inveja, ou a nossa preguiça, ou a nossa reclamação. Nós trabalhemos isso para ter o reino dos céus, para encontrar. Lembrar sempre que nós não estamos sozinhos, que se há influências que não são positivas, são negativas, há muita influência positiva sobre nós. Todo mundo tem um anjo da guarda. Todos temos espíritos bons que são simpáticos a nós, todos temos. Mas o se afinizar com eles ou ouvi-los depende de nós. Paulo dizia, há uma nuvem de testemunhas. Há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Mas essas testemunhas vão ficar conosco, vão se afinizar conosco, conforme o nosso tom de vibração, conforme nossa mente, conforme nós vivemos, conforme nós agimos. Sejamos otimistas, sempre otimistas, pensemos no bem, tenhamos fé em Deus, fé de mudar. Todos nós temos condição de mudar para melhor. Todos nós. Se não fosse assim, ninguém está reencarnado. Se nós estamos na Terra, é porque temos condição de mudar. Nossos anjos da guarda só estão aguardando ali que nós demos um passo para a mudança. Mas todos temos condição de mudar, de ser melhor, de ser mais humano, de ser mais gentil, de ser mais bondoso. Todos temos condições. Porque viemos do Criador, que é bom, que é justo, que ama a todos nós e que ama o universo, nosso Criador. Que nós possamos, então, buscar os bons livros, buscar a nossa prece antes de dormir, buscar as boas mentalizações, buscar a nossa anjo guardião, e certamente nós vamos receber respostas positivas fazendo essa atitude positiva também, porque o positivo atrai o positivo. Nós agradecemos à casa pelo convite da noite de hoje, por mais uma oportunidade, aos meus irmãos todos pela atenção, aqueles que estão em casa também. Que Deus e que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite para todos. Obrigada, Ricardo. Boa noite. E agora é o momento, chegado o momento de abrirmos nossos corações, de estarmos receptivos. Eu vou convidar os passistas da casa que se posicionem para que possamos fazer o passe coletivo. Nesse momento, eu peço a presença de vocês, não só a presença física, mas a presença psíquica, a presença do seu ser interior. Respirar fundo. Imaginar Jesus à sua frente, todo
esse processo vai contribuir para que neste momento vocês sejam envolvidos pelos bons fluidos que estão sendo emanados. Peço à equipe do SEAP, a presença de Jesus, nosso amado Mestre, que seja derramado sobre esses, meu Pai, tudo aquilo que eles necessitam, de acordo com a necessidade de cada um. Que o remédio do seu laboratório divino possa estar atuando para a melhora física, psíquica, emocional e espiritual desses irmãos. Que eles sejam envolvidos por essas boas vibrações, por essas boas energias, e que todo mal, seja eles físicos ou espirituais, possam ser curados, possam ser aliviados, possam ser tratados pela tua mão generosa. Que os anjos da guarda desses irmãos sejam fortalecidos para ampará-los e fazer com que eles mantenham o motivo da tua prece, uma leitura edificante de todas as orientações que receberam na noite de hoje, para assim elevar seus pensamentos, suas energias ao longo da semana. E agora, proferimos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim sempre seja. Ainda peço para vocês ficarem em silêncio interior, se conectar com essas energias que estão sendo derramadas sobre vocês. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. E com o coração envolvido pelo amor de Jesus, pela serenidade, pela doçura da presença do nosso Mestre, damos por terminado a palestra de hoje. E que a presença viva de Jesus esteja e permaneça no coração de todos. Vamos em paz, meus irmãos. Uma boa semana a todos. Que assim seja. Boa noite. Em paz.